Nossa Senhora do Pilar, que mais uma vez nos acompanha nas nossas lives e neste mês de setembro, na meditação dos livros da Bíblia, onde nós temos a oportunidade de um estudo sintético dos livros que compõem a Sagrada Escritura. Então você que está em casa, agora neste momento, não somente neste mês dedicado à Bíblia, é convidado sempre a ter este nosso livro sagrado da Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os livros históricos. Como nós bem sabemos, a Bíblia é um livro, e um livro de história. Mas a história, aquilo que a Bíblia quer trazer para o nosso coração, é a história da salvação. Existe a história, de modo geral, que nós conhecemos na nossa vida, que perpassa todo o horizonte da humanidade. E se tratando da Sagrada Escritura, nós estamos falando aqui da história teológica, da história dos fatos, da vida dos profetas, dos fatos que circundam toda a história narrativa teológica. Hoje, então, nós vamos tomar os livros históricos como aqui a fonte do nosso estudo, e já no inicinho aqui da nossa fala, gostaria de destacar que os livros históricos, eles são dependentes do Deuteronômio, ou seja, eles vão contar a narrativa histórica da comunidade de Israel desde a sua passagem pelo Mar Vermelho e como esta comunidade foi inserida, se estabeleceu na Terra Prometida, que a terra é um dom, eles não têm a propriedade por si mesmo, mas é um dom gratuito de Deus, e todos os acontecimentos da vida do povo de Israel. Então, essa narrativa não é uma narrativa factual que quer contar para nós presos à história material, mas esses livros foram compilados de forma a aqui ser importante para nós a sua compreensão teológica. Então, meus irmãos, dados essas primeiras pistas daquilo que nós estamos estudando, o cânon católico coloca os livros históricos como compreendendo as narrativas de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Livros essencialmente narrativos, nós podemos dizer assim, mas que fazem uma leitura da vida de Israel, como eu disse no início do nosso vídeo. E o cânon que nós usamos é este cânon católico. Mas também nós temos os profetas menores expressos no cânon hebraico antigo, que aqui compreende as narrativas de Josué, as narrativas de Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e os livros escritos, chamados escritos, que nós temos Ruth, Esther, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, chamados profetas menores, assim que definem, no caso, o cânon hebreu. Então nós precisamos ter essa compreensão, em primeiro momento, teológica, de como esses livros estão organizados na Bíblia. É claro que existe uma narrativa, existe um conjunto de historiadores, um conjunto de teólogos que nos ajudam na compreensão, na estrutura de desenvolvimento desses livros para chegar até nós a narrativa teológica que hoje nos é apresentada. Então, os livros históricos é um conjunto de 16 livros e essa divisão e estudo nos ajuda bastante na história e teologia. Devemos sempre ter essa dimensão em mente. E esta história e essa teologia está imbuída, e os livros históricos está muito concentrado
na narrativa do Deuteronômio, onde sempre, em alguns aspectos de todas as narrativas, seja Josué, Juízes, nós vamos, por exemplo, compreender ali relatos e textos que têm sua ligação, que têm sua fonte lá atrás, no livro do Deuteronômio. Então nós vamos compreendendo que esses livros deuteronomistas, da conquista à perda da terra, eles vão narrar para nós aí a história de Israel. A literatura deuteronomista, ela tem a finalidade teológica e também ela tem essa ideologia da conquista da terra e o exílio, aquilo que traz para nós, aquilo que ela coloca em si, que nos ajuda aí nessa compreensão. Primeiro, nós vemos uma visão pessimista, a conquista à perda da terra. A história cronista de Adão, nós vamos ver aí na segunda parte da história, que é o chamado segundo tempo, nós podemos dizer assim, que vai de Adão até o segundo tempo, e a reconstrução pós-exílica, que seria aqui a reconstrução do templo. A leitura mais otimista da história vai aparecer, por exemplo, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias também faz uma leitura também dessa, vamos chamar assim, de otimistas da história. Terceiro ponto, nós podemos destacar a literatura judaica, como também importante, da época helenística. E aqui nós precisamos ter em mente um aspecto muito importante, que é o da ficção didática. E nós vamos explicar rapidamente essa ficção didática. Tobias, Judite e Esther não são histórias escritas com a função de descrever um evento. Por isso chamados os livros escritos, vamos dizer. Mas a função desses livros é para nos ensinar modelos. Nós vemos Ruth, a questão do parentesco, a questão do Goel, aquele que defende, aquele que ampara a viúva. Então nós vamos percebendo também esse itinerário aí no horizonte teológico desses livros. São demandas que o período impõe. Então esses livros aí vão ajudar também, sobretudo, a compreender as questões sociais da época. E os livros eles vão... Está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti,